Olá, amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Eliane e no meu canal eu vou falar sobre literatura e arte. Se você gosta desses assuntos, fique comigo. Bem, hoje eu vou falar sobre a arte primitiva cristã. Mas antes de começar, dê o seu like se você gostar, o seu dislike se você não gostar, ative o sininho para receber notificações e inscreva-se no meu canal. Bem, no começo do cristianismo, os cristãos foram perseguidos no Império Romano. O Império Romano, em geral, dava liberdade para as pessoas seguirem qualquer religião e realizarem qualquer culto. Mas as pessoas eram obrigadas a adorar como deuses, né, os imperadores de Roma. Então, os cristãos são monoteístas e não admitiam isso. Então, foram perseguidos, né? A primeira grande perseguição aos cristãos foi no ano de 64 depois de Cristo, na Judéia, né? No reinado do imperador Nero. Depois foram quase 300 anos de perseguições. E a arte paleocristã se divide em duas fases. É a fase em que das perseguições, né? E a segunda fase é a fase em que a igreja cristã foi considerada igreja legalizada e igreja oficial do Estado. Porque no ano de 313, o imperador Constantino, ele se converteu ao cristianismo, então ele legalizou a igreja cristã. Mas em 391, o imperador Teodósio I, ele oficializou o cristianismo como religião de Estado, né? Sendo as outras religiões proibidas de serem seguidas, né? Mas então, nós vamos falar da primeira fase, que a primeira fase é das catacumbas. Os cristãos, então, tinham que, nessa fase, né, tinham que se esconder para realizar seus cultos e tinham até mesmo que esconder que eram cristãos, né? Não, era completamente ilegal, né? Então, eles faziam os cultos, às vezes em casas particulares, né? Mas eles mais faziam nas catacumbas, que eram fora da cidade de Roma, né? Catacumbas são cemitérios subterrâneos, né? Com muitas galerias e tudo, onde eles enterravam os mortos e também se reuniam, né? Para realizar as cerimônias e os cultos, né? Eles pintavam as paredes das catacumbas com figuras do Evangelho, cenas da Bíblia, e também figuras que são símbolos, por exemplo, o bom pastor. O bom pastor foi o primeiro símbolo de Jesus Cristo, que Cristo era o pastor das almas, né? Então, é uma figura que se repete em todas as catacumbas, né? Tem também outras figuras, como eu falei, cenas dos evangelhos e tudo, porque eles também, aquelas figuras eram também para ensinar, passar adiante a mensagem de Cristo, né? A mensagem religiosa. E também tinha simbologia. Simbologia já é um caso à parte, porque simbologia eram símbolos, né? Em que eles se identificavam. Porque quando eles estavam fora das catacumbas e na vida normal, eles não podiam se dizer cristãos. Então, eles se identificavam por símbolos, né? E tem vários símbolos que era usado nessa época. O primeiro símbolo, né, o mais importante símbolo que era usado é o símbolo do peixe, né? Peixe significava Cristo, porque peixe em grego, né, era ictis, né? E as primeiras letras do nome em grego do peixe, significava Jesus Cristo, Deus Filho e Salvador. Então, era a maneira deles se comunicarem, era um código, né? Também tinha o código da âncora, né? Que a âncora significa firmeza na fé e na virtude, né? Tinha também, muito interessante, do círculo, né? Do círculo, que círculo não tem começo nem fim. É uma forma perfeita. Então, Cristo era também representada pelo círculo, né? E que era alfa e ômega, né? Começo e fim, que são as duas letras gregas, que significa começo e fim. E tinha também o pão, que era o corpo de Cristo, né? A videira, né? E outros símbolos, que são muitos símbolos, né? Que eles colocavam nas catacumbas, né? Com o tempo, então, esses símbolos foram ficando
sempre, né, como símbolo da religião. Mas é interessante notar que o símbolo como crucifixo, a cruz, não era, na época, não era usada assim como significando Cristo, né, representando Cristo. Só depois, né, no período em que, depois de 313, né, quando o imperador Constantino se converteu à fé cristã, é que ele adotou então como símbolo de Cristo a cruz, que antes eram esses símbolos que eu falei antes, né? Bem, amigos, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, então fique comigo nos próximos vídeos. Muito obrigada!